Epístola ao apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, perdoa as minhas falhas, Senhor, tudo que pensei, que desagradou o Senhor, meu Pai. Nos conceda, Senhor, graça para ministrar essa mensagem, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sem Ti, meu Deus, nada posso fazer. Eu dependo da Tua graça para ministrar essa mensagem, devendo da revelação em Cristo para ministrar essa mensagem, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje o tema deste vídeo, dessa mensagem para a sua vida, dessa pregação, é vida. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O amor de Deus, a glória de Deus está sobre toda a terra. A vida está no teu acordar, está no teu respirar, está em contemplar, sentir a vida. Você olha aos seus derredores, ao redor, e você vê vida. Você ouve vida. Você sente vida. E Jesus, ele veio pregar que ele é a vida. E quando nós temos um encontro com Cristo, Jesus, nós encontramos a vida, não a nossa soberba da vida, porque você que quer ganhar a soberba da vida, você que acha que será feliz, que ganhará quando tiver muito dinheiro, quando tiver numa mansão, ou no carro melhor que tem, você está enganado. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ganha-la. Ou seja, a sua vida não se compara com a vida que Jesus tem para você. Mas para ganhar a vida que Jesus tem para você, você precisa perder a sua vida, a soberba da sua vida, os vícios da sua vida, que é segundo a carne. Todo homem que não tem Cristo, ele vive segundo a carne, e a carne vive segundo os vícios. Porque a carne, sua carne necessita ser preenchida. Muitas pessoas preenchem a carne em vícios, porque estão sem Jesus. Mas muitas pessoas preenchem a sua vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque satisfaz, é a verdadeira vida. É em Cristo Jesus que você achará a vida. Por isso, em Filipenses, está dizendo aqui para nós: viver é Cristo, morrer é ganho. Até uma pessoa que tem a vida, que é Jesus,
quando ela morre, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dessa pessoa. É como adormecer. Jesus disse para os seus discípulos: vamos, porque Lázaro dorme. Vamos voltar a Betânia. Lázaro dorme. E os discípulos, ainda não entendendo o que Jesus queria dizer, acharam que Lázaro estava dormindo, como os homens vivos. Mas Jesus explicou: não, ele não está dormindo, ele morreu, mas vou ressuscitá-lo dos mortos. A morte dos seus santos para Deus é como adormecer. Se você obedece a Deus, Ele cuida de você no leito. Quando você está com enfermidade de velhice, a sua morte você nem sentirá. É como deitar em um dia qualquer de sono e adormecer e já logo acordar na vida eterna, a qual nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado para todos aqueles que me amam. É o reino dos céus, é a vida. Você pode ver o reino dos céus quando você nascer de Cristo Jesus. Em João 3,3 vai dizer que todo aquele que nasce de novo vê o reino de Deus. Há pessoas que estão cegas na soberba da vida e não conseguem ver o reino dos céus. Mas o reino dos céus está entre nós. É só você ser grato, buscar Cristo Jesus, que Ele te esclarecerá e você verá a vida no seu redor. Ele é a vida. Ele é plasuriande calaplaxerene comanácia. Ele é o caminho. Você precisa confiar nele. Você precisa crer nele. Consegue compreender esse mistério? Jesus está em todos os lugares. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você só encontrará vida verdadeiramente quando você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O contentamento, a alegria, Deus te dará agora. Há pessoas que não conseguem encontrar gratidão. Há pessoas que não conseguem encontrar contentamento, alegria. Estão sempre murmurando, estão sempre com sentimento de ingratidão. É falta de preencher o seu corpo, a sua alma, o seu espírito em Deus, em Cristo Jesus. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai preencher o vazio que há no homem. Você precisa do Espírito de Deus, do Espírito do Pai, do Espírito do Filho. Disse Judas, não Iscariotes: Senhor, quando há de manifestar a nós que não ao mundo?
E disse Jesus: aqueles que me amam guardarão as minhas palavras, e o Pai os amará, e nele faremos morada, e para ele voltaremos. A vida está em Cristo, na palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, disse Salomão: não tirarei os meus olhos da tua palavra. Deus colocou isso no coração dele. Deus estava querendo dizer para ele: a vida está na palavra, que é Jesus. Você precisa de Jesus para completar a sua vida, para que você venha ser liberto, transformado. Você precisa de Cristo Jesus. Porque aquele que quer falar de Jesus aparta-se da iniquidade. Jesus não permite que ninguém venha falar dele se você não se apartar da iniquidade. Os fariseus não falavam do Evangelho, que é poder de Deus, do Novo Testamento. Eles falavam da Torá, do véu colocado no rosto de Moisés, que foi abolido o véu, que está no Velho Testamento. Porém, disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos gentios. Consegue compreender esse mistério? Você precisa achar a vida. O vento vem e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo momento pode ser um momento dele ver a vida. Todo momento é um momento dele ser preenchido da glória de Deus. Por quê? Porque ele tem a vida. Quem tem a vida é diferente. É cheio de vida quando chega. Quem tem a vida onde tem morte, começa a reviver, porque é cheio de vida. Jesus quer te dar essa vida. Jesus quer te completar. E para você ser completo, é a palavra de Deus, que é a vida. Te libertará das angústias, das ansiedades, da soberba, da solidão. Você não pode crer em qualquer pessoa que fala, ainda que seja uma pessoa famosa. Você precisa crer na palavra que subsiste, que é o Evangelho de Deus. É quem fala segundo as palavras de Deus. Porque há muitos artistas, há muitos pauradores, mas a palavra digna de toda aceitação é o Evangelho. É a palavra da vida. E se você guardar os mandamentos, prolongará a sua vida. Jesus disse: eu venho dar vida para vocês. Vida eterna. Vida com abundância. Vida com abundância
É quando você está em qualquer lugar que seja, mas você tem Jesus. E as pessoas não conseguem compreender como ela consegue ser feliz. Não vive em conformidade com as obras do mundo, que é a dissolução, é o desenfreamento. Como ele consegue ser feliz? É porque é cheio de vida. Jesus, ele tem rios de águas vivas. Você precisa desse rio de águas vivas na sua vida. Sai das fábulas, sai dos falatórios profanos, sai dos achismos e entra no entendimento, no conhecimento de Deus, que é vida eterna. A vida é agora. Cristo não entrou num santuário de mãos, mas ele entrou num santuário que ele comprou. Ele e Deus compraram. E os vossos corpos já não vos pertencem mais, porque nós somos templo de Deus. E Deus anda entre nós, e Ele é rico para com todos que o invocam. Não importa onde você invoca o Senhor, Ele será rico para com você. Se você invocar com o coração quebrantado, se você invocar com sinceridade, se você invocar com verdade. É a palavra de Deus. Eu não preciso olhar para a câmera para provar que eu sou verdadeiro. Eu preciso viver a palavra de Deus para provar que eu sou verdadeiro, porque a palavra de Deus é provada. E ela é provada com a prática da fé. Não é tentando o Senhor nosso Deus que provaremos a palavra de Deus, mas é vivendo a palavra dia após dia, pela fé. Porque invejoso não entra lá, malandro não entra lá. Entram quem cultua a Deus num sacrifício vivo, que é o culto individual. Cultuar pela fé da pessoa, do irmão, você não entrará. Deus não aceita seu culto. Porque Deus é Espírito, a igreja é Espírito. Igreja é reunião em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher que está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se hoje for arrebatamento, vai ser num piscar de olhos. Para quem será? A sua alma logo após. Você precisa ter Jesus na sua vida, aceitar a Cristo, para que você venha achar a verdadeira felicidade.
Há pessoas que têm tudo de melhor, mas não conseguem sorrir, não conseguem ser felizes. Há pessoas que não têm falta, mesmo não tendo o que você tem, elas não têm falta. Por quê? Porque são completas em Deus, são completas pelo Espírito da vida. Porém, eles mataram o príncipe da vida. No início da obra, eles estavam fundando a obra. O nome de Jesus estava se nomeando entre os homens na nova aliança. Isaías profetizou em Isaías 46, ele será exaltado entre as nações. E a profecia se cumpriu, porque Cristo reina, Cristo domina, e o nome dele já foi nomeado sobre todo o governo entre as nações. Porém, num tabernáculo bem maior e mais perfeito, não feito por mãos, bem maior que a alegoria do primeiro tabernáculo, bem maior que a alegoria do segundo tabernáculo. Cristo reina, o nome dele já está nomeado. Por isso que nós não passaremos o que os fundadores do Evangelho passaram. Eles passaram pela fonte do dragão, pela porta do vale, para abrir caminho, para que nós venhamos não sermos medrosos, mas encorajados a pregar agora o Evangelho da paz. Por isso nós não podemos aceitar Cristo ficar em segundo plano na vida das pessoas. Não podemos nos omitir. Hoje a obra já está no tamanho que está. Porém, o trigo está junto com o joio. O joio está junto com o trigo. E Cristo disse que não arrancaria o joio agora. Que glória a Deus. Ele disse que o joio, se arrancar agora, o trigo também morre. Porque o trigo é o povo de Jesus. Está junto com o joio no mundo, aí fora. Se prejudicar o joio, prejudica também o trigo, o povo de Jesus. Para você ter uma melhor compreensão da dimensão que tem o povo de Deus, o povo de Cristo Jesus, foi feito Senhor por Deus. O Filho unigênito, sem pecado. É Jeová mais novo, ele e o Pai são um só. Estão misturados. Porém, quando se manifestar o príncipe da vida, o joio será separado, porque o trigo tem semente. O joio é só palha. Você
faz na mão, não tem semente. Você pega o trigo e você vê a semente. O trigo será lançado no celeiro. O joio será lançado no fogo para ser queimado. Serão queimados no fogo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem semente? Você é joio ou você é trigo? Você tem vida ou você não tem? Porque para o lado esquerdo, ele separará os bodes. Para o lado direito, separará as ovelhas. E os bodes são: tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estive enfermo, não foste me visitar. Senhor, quando te vimos assim, quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, deixaste fazer a mim, porque a religião para Deus é fugir da corrupção do mundo e levar a palavra de Deus. Essa é a religião pura e imaculada para Deus. E ele dirá abertamente: apartai, separará para a direita as ovelhas e os bodes para a esquerda. E ele dirá: apartai de mim para a esquerda, porque tive fome e não me deste comer. Para o fogo, lago de fogo e enxofre, que são os maus. São os que andam tirando vidas das pessoas, que cometem homicídios. Deus Santo tem poder e glória. Porque ninguém nasce mal. A pessoa vai se tornando mal por causa do pecado, que escolhe amar mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é aqui. Porém, não devem permanecer amando mais as trevas do que a luz. Eles devem permanecer amando a palavra de Deus. Se permaneceres meu amor, sereis salvos. Terá vida em vós mesmos. Essa é a diferença. Você ter vida em você mesmo. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é verídica. Pode buscar qualquer testemunho de pessoas que se converteram a Cristo e que se alimentam diariamente da palavra de Deus. Você verá vida nela. Você conversará com essa pessoa, ela dirá abertamente: eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo dos vícios. Eu fui liberto, eu achei a vida, que é Jesus Cristo. É a verdade, é a vida. Corra para os braços do Senhor agora. É agora que você deve correr para os braços do Senhor, se arrepender do seu mau caminho, de fazer mal ao próximo, aceitar a palavra de Deus, que se você não faz o mal, você não precisa temer. A hora é agora. Deixa a vida entrar no seu coração. Esquivar a tua porta do seu coração. Se você abrir, eu cearei contigo e você ceará comigo. É muita graça, é muito amor de Deus. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. É vida.
Receba a vida agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, receberam a vida, e vida com abundância, que é a vida eterna. Receba agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus.